Há quanto tempo você trabalha aqui? Há uns 5 meses. É verdade que trabalhar em mercado causa envelhecimento precoce? Isso é mentira. Quantos anos você tem? Tenho 25. Eu trabalho 6 dias para folgar 1. Essa é a minha escala de trabalho da minha empresa. O que eu faço na minha folga? No meu dia da minha folga, né? Praticamente eu descanso. Porque a jornada é tão cansativa de você trabalhar 6 dias consecutivos para poder folgar um dia, que acaba ficando cansativo e mal a gente consegue sair, consegue fazer alguma coisa nesse dia de folga. Dependendo do seu trabalho, vai ser cansativo. Você vai tirar o quê? Para descansar, né? Não vai tirar nem, não vai dar vontade nem para tirar aquele lazer, né? Mal vai dar vontade de fazer o quê? Uma academia. De repente uma academia, né? 1 horinha, né? Fazer um exercício, né? Que seja perto da sua casa, né? Porque a vontade de não sair de casa no dia da folga é grande, né? E esse debate da escala 6x1 já está se prolongando já desde do ano passado, se eu não me engano, né? E parece que dessa vez vão bater o martelo, diz o ministro do Trabalho aqui, né? Na UOL News, né? E ele fala que, ó, prepare-se porque vai chegar ao fim da escala 6x1, diz o ministro do Trabalho, né? E eu queria dar uma visualizada com vocês aqui, uma reagida nesse conteúdo para ver que se realmente vai sair mesmo, né? Se realmente o trabalhador finalmente vai ser beneficiado. Não adianta falar como empresário ou empreendedor que dizem que não tem folga, trabalha 12 por 48, trabalha 7 dias os 30 dias no mês, né? Mas na hora que eles querem folgar, eles podem... É outro ritmo, né? É outro sonho, é outra conquista que eles têm. Não é aquela coisa massiva que o trabalhador é obrigado a cumprir, né? Muitas vezes por aquele salário mínimo, né? Vamos dar uma reagida aqui nesse vídeo aqui rapidinho. 6x1, a gente tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo com a entrevista com o ministro Luiz Marinho, trazendo justamente que depois da aprovação do fim da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, o ministro do Trabalho e Emprego está prometendo o fim da escala 6x1, ou seja, uma folga para cada 6 dias trabalhados. A declaração foi dada em uma entrevista, a coluna Painel, que a gente mencionava por aqui na Folha de São Paulo, em que Marinho reconhece que o debate sobre o tema está longe de uma unanimidade entre trabalhadores e empregadores, mas que o mesmo aconteceu com o reajuste na tabela do IR, que no fim o governo levou a melhor. Professora, queria entender aqui, a gente estava falando da segurança pública, porque com certeza é um tema que vai aí até o fim do ano dominar a pauta no Congresso, mas a gente viu uma movimentação importante em torno do imposto de renda e agora o ministro trazendo a questão da escala 6x1 também. Em que pé que essa discussão está aqui hoje, como que ela entra nesse escopo que ele traz na entrevista? Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que a discussão sobre o fim da escala 6x1 surge da sociedade civil, né, e ele não é, enfim, exatamente um projeto do governo, mas sim começa, inclusive, com um movimento nas redes sociais, principalmente no TikTok, e em torno dessa discussão, né, desse debate, e que depois vai desembocar, né, no movimento que vai ser chamado de VAT, né, Vida Além do Trabalho, e que, posteriormente, entre, né, pelo menos no Congresso, entre as principais vozes está a Erika Hilton, a deputada Erika Hilton. No início, o governo não encampou, de fato, bem no início essa agenda parecia ser bem distante, e a gente estava, de fato, num momento diferente do ponto de vista da relação do governo com o Congresso, com certas agendas, enfim. Então, acho que o que acabou acontecendo é que o governo, muito rapidamente, isso inclusive até pela conjuntura e pelas questões que têm a ver com os ataques, né, à soberania nacional vindas de Donald Trump, o Brasil mudou nesse sentido para colocar, e o governo aproveitou isso, essa agenda da soberania, e aí, enfim, conseguiu emplacar essa questão do imposto de renda, tem falado sobre a questão da taxação de grandes fortunas, e aí agora essa da escala 6x1.
A escala 6x1, se a gente for recuperar, não é uma agenda necessariamente do governo ou da esquerda. A gente viu, inclusive, quando a discussão sobre a escala 6x1 vai ganhando mais visibilidade, a gente vê, por exemplo, políticos de direita sendo cobrados pelos seus eleitores para aderir a essa agenda. É o caso do que aconteceu com Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, no início, se coloca contrário ao fim da escala 6x1, e aí ele vai ser cobrado pelos seus eleitores, inclusive com comentários, né, do tipo, olha, votei em você, sou de direita, e é inadmissível que se coloque essa agenda em que não tem esse espaço, né, pensado, por exemplo, de uma vida para... É o que eu falo. Muitas vezes o cara que ganha bem, dependendo do trabalho dele, se ele é pro lado empresarial, de repente não seja bom, né? Porque aí vai ter que contratar mais pessoas, né? Vai ter que fazer um outro tipo de planejamento, né? Para poder trabalhar menos dias, né? O trabalhador. Mas eu falo, a gente não se liberta de uma escala dessa, de um trabalho desse, se tiver uma escala dessa. Porque a gente trabalhando um pouco menos, de repente vai ganhar um pouco menos o salário, vai diminuir um pouco mais, só que você vai ter mais tempo de poder ter uma ideia para empreender, no caso, né? Você vai ter mais dias. Isso eu falo no caso de quem poder se libertar um pouco do trabalho, e vai ter tempo às vezes de pensar em outras soluções, de outros tipos de formas de ganhar dinheiro que tem hoje em dia, né? Às vezes a gente fica tão tempo escravizado, dependendo do horário, você não consegue fazer nada por fora. Nem todo mundo tem o mesmo horário, nem todo mundo tem a mesma vida, o mesmo ritmo, né? É aquilo. A gente daí vai trabalhar menos, mas vai ter mais tempo para ficar com a família, ou ter mais tempo para se dedicar no estudo. Cada um vai fazer o que bem entender, né? O seu horário. É muito importante dar mais qualidade de vida, né? Não só trabalho massivo. Porque independente se a folga for no sábado, no domingo, se for segunda ou terça, ou quarta ou quinta, ou folgas escaladas, tipo uma segunda, uma quarta, ou um sábado, ou um domingo, né? Seria bom que fosse sempre sábado e domingo, né? Porque é os dias que a gente acaba podendo ter mais tempo para ficar com a família, né? Ou se não aquilo, se a pessoa quer trabalhar, ganhar um dinheirinho um pouco a mais, vou ganhar menos, vou trabalhar menos, vou ganhar menos. Então, você procure um trabalho que dê para, às vezes que dá para empreender, vai abrir até o seu lado empresarial. Você não vai precisar ser funcionário para a vida toda. Esse seria o lado bom. É isso aí. E a gente fica vendo, né, que às vezes tem o lado que não quer, daí dos governantes, porque não seria bom para eles, né, para os grandes empresários. E a gente vê que tem um lado também que parece que quer ajudar o povo, né? Não sei qual é a intenção, né? Mas vamos ficar de olho até a próxima eleição para que a gente não erre mais, né? Valeu? Abraço para vocês aí, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fui!